Eu estou vendo Deus bem aqui. Deixa de mentira. Tem irmão que fica, eu prego bem, me bota nesse congresso, deixa a graça te escolher. É assim ou não é? Eu sou um grande escritor. Tu não és a Coca-Cola do deserto, não é isso? A última. E tu não és o último pacote? O último biscoito do pacote. Tu não é o bambambam. Bam, bam. Tem irmã aí fazendo cirurgia. Não sou contra não, minha irmã. Tu fazer tua cirurgia, levantar tua cara, puxar teu couro, não é assim? Espichar tua sobrancelha. Aí pronto, tem umas que fica parecendo lobisomem, mas não tem nada a ver com isso. Porque tem irmão que diz assim, ele é o xodó de Jeová. Bota cá, Caio. Deus não tem xodó. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A paz do Senhor, líderes, irmãos, irmãs, pastores, homens e mulheres de Deus. Minha gratidão ao Pai Eterno pelas vossas vidas. A todos que aos sábados estão aqui conosco, que dão like, pedem like, que espalham a nossa EBD, evangelizando, porque o nosso alvo é a evangelização. Quero também agradecer a Deus por aqueles que estão inscritos no nosso Instagram, que ontem fez quantas pessoas lá, Caio? 1 milhão. Eu quero agradecer a Deus pelas vossas vidas. E o Caio, que já nos acompanha há muito tempo, nós começamos isso aqui pregando o Evangelho e continuamos da mesma forma. Não usamos a rede social para debate, para crítica, não usamos a rede social para interesse próprio. O nosso alvo sempre é anunciar a palavra de Deus. Eu quero agradecer a você que se inscreve sem prêmio, sem eu pedir like, sem eu fazer promoção, só com o interesse de juntos aprendermos a palavra de Deus. Você está caminhando comigo? Às manhãs nós estamos comentando os livros da Bíblia. Terça-feira estamos na mensagem expositiva de Mateus, até o Apocalipse. E também na quinta-feira estamos no Apocalipse. Ou seja, você vai caminhar comigo pela manhã toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Eu quero louvar a Deus pela sua vida e ser grato e dizer, vamos juntos na nossa EBD online, levar a palavra de Deus, edificando vidas. A todos que se inscreveram, a todos que compartilharam, Deus abençoe. Minha gratidão a todos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, professor César orando ao Senhor. Comigo, professor César, pastor Luiz, pastor Adalberto, missionário Nildo, Caio na filmagem, juntos formamos a EBD online para abençoar a sua vida. Senhor Deus, te louvamos nesta noite pela sua oportunidade, continue nos abençoando, usando tuas mãos para a glória do teu nome. Abençoe todos os nossos irmãos que estão nesta noite adorando, aprendendo, te louvando e esperando um milagre. Conceda a tua graça, teu cuidado, tua proteção. Continue abençoando grandemente teu servo, teu filho, professor, pastor Aziel, dando tua graça, a tua proteção, ajudando em tudo, meu Deus. Ele, juntamente com sua família, ministério, igreja e projeto, realize desejos do coração do teu filho para a glória do teu nome. Amém. Também lembrando da nossa EBD para os jovens, né? Que também nós estamos transmitindo a palavra de Deus. Eu peço para o Deus eterno me usar nesta geração para levar a palavra dele, analisando o texto, a estrutura da análise do texto, a exegese do texto, a teologia do texto. Esse é o nosso objetivo. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Muito bem, pastor Luiz, qual é a nossa lição? Lição de número 12, o Filho e o Espírito. Ponto de número 1, o Espírito e a concepção do Filho. Subponto 1, o anúncio do nascimento de Jesus. Subponto 2, o Espírito como agente da concepção. Subponto 3, a pureza e a santidade do Filho. Ponto de número 2, o Filho e a sua relação com o Espírito. Subponto 1, o Filho é o Verbo feito carne. Subponto 2, o Espírito capacita o Filho. E o subponto 3, o Filho e o poder do Espírito. Ponto de número 3, a Trindade e a missão redentora. Subponto 1, o Pai envia o Filho e o Espírito. Subponto 2, o Espírito revela e exalta o Filho. E subponto 3, a fé e a submissão do crente.
Muito bem, como vocês estão vendo, nós colocamos aí algo muito importante, né? Sobre essa questão da relação, não é isso? Da temática, que trata sobre quem? O Filho e o Espírito Santo. Talvez você diga, antes de nós fazermos aqui a lição do texto áureo e verdade prática, Pastor Aziel, esse assunto tratar sobre o Filho e o Espírito Santo, qual a importância disso? Qual a relevância disso? Primeiramente, para o aspecto da salvação. Se nós não atentarmos para essa particularidade aqui, você não vai entender essa perspectiva da salvação, porque quem traz a iniciação de Jesus para o ventre de Maria, quem é? É o Espírito Santo. Ele é quem traz o Cristo Salvador. Então, se você não entender a relação existente entre o Filho e o Espírito Santo, a sua teologia soteriológica, ela vai ser totalmente defeituosa. Não é isso? Ela vai ser totalmente errada. A outra coisa, a partir do nascimento de Cristo, que ele se torna verbo, João 1,14, ele passa a ter duas naturezas as quais não se confundem. Ele se torna o quê? Deus, homem e homem, Deus. E nisso aqui você precisa entender como isso se dá, esse relacionamento, na própria perspectiva de Cristo. A outra coisa, você vê que sempre o Espírito Santo esteve relacionado com a pessoa de Jesus. Romanos 8,9, só para os irmãos terem uma ideia, Romanos 8,9. Sempre o Espírito Santo esteve relacionado com a pessoa de Jesus. Nós estaremos estudando isso. Vamos lá. Romanos 8,9. Isso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito que era o Espírito Santo? O Espírito Santo que capacitava Jesus para estar nesta terra, não habilitando como Deus, mas como homem. O Espírito Santo estava em Jesus como homem. Note que sempre a harmonia, a conexão entre o Filho e o Espírito Santo sempre foi uma realidade. E o mesmo Espírito, aí aqui já entra a missio Dei, o mesmo Espírito que estava em Jesus, que o concebeu no ventre de Maria, é o mesmo Espírito que ressuscitou Cristo. Veja o verso 11. Verso 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, Olha aí. aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Ou seja, até o dia em que nós formos ser transformados, quem é que vai estar presente? O Espírito Santo. Então, Jesus como homem, olha que coisa linda, né? Jesus como homem, ele viveu aqui na terra na dependência de quem? Do Espírito Santo. E nessa dependência, nesse relacionamento, o Espírito Santo concebe, o Espírito Santo capacita e o Espírito Santo fortifica. E o Espírito Santo ressuscita. Esse mesmo Espírito que habilitou, capacitou Jesus humanamente, é o mesmo Espírito que está em quem? Em nós, que está na igreja. Então você não pode desprezar essa relação etérea entre o Filho e o Espírito Santo. Mas de modo econômico, a Trindade Divina está presente nesse relacionamento. Porque nós já sabemos, o Pai envia, o Filho executa e o Espírito aplica. Então pronto, da mesma forma, o Pai enviou Jesus, Jesus enviou o Espírito Santo e o Espírito Santo enviou quem? A igreja. Ou seja, sempre há um relacionamento. Então, aqui está a relevância deste assunto. Você não pode, porque às vezes a pessoa pega isso aqui, isso aqui é um assunto antigo da CPAD. Não, é repetido, não, é o assunto da Bíblia. Agora, cabe a você, professor, fazer o que eu faço. Olha, ontem nós vimos da convenção, ele vinha aqui comigo. Eu estudei no carro, ele disse, pastor, você botou coisa demais isso aqui? Eu estudei no carro. Estudei a lição, passei o áudio para ele, não é isso? Isso aqui eu já estudei. Eu leio o livro, pronto, leio o livro, a lição,
faço os resumos do apontamento do livro e aí nós vamos para o texto bíblico. Então, aqui não é uma coisa de você pegar um slidezinho, pegar uma coisinha da internet, da IA, não é? Pegou da IA, não. Aqui é estudando direto, pesquisando o texto bíblico, eu vou procurar saber para ligar com a lição, e aí a gente vê aqui a relevância desse assunto para nós, ok? Então, vamos ao texto. Isso. Lição 12, texto áureo. E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas, capítulo 1, verso 35. Verdade prática. O Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Pronto. Pode seguir que nós vamos seguir para o texto, né? Texto bíblico, Lucas 1, verso 26 a 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras, e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Muito bem. Nós podemos observar, antes aqui o pastor Luiz está lendo o texto, quando a gente olha para esta passagem, ou perícope do 26 ao 38, o anúncio do nascimento de Jesus. A primeira coisa que nós devemos levar em consideração é que esse texto, ele revela a soberania de Deus. Ele mostra quem está no controle. Quem é que está controlando tudo? Cidade, Isabel, Zacarias, Maria, quem é? É o Deus eterno. José, vocês podem observar que quando José projeta ir embora, quem é que manda um sonho para José? O próprio Deus. Ou seja, tudo Deus estava controlando. Então a primeira coisa, aqui não é apenas um texto histórico, não é uma lenda mitológica. É um texto que revela Deus agindo para enviar o seu filho. Então a primeira coisa, descarte aqui qualquer manobra humana, né? Descarte aqui qualquer influência mitológica grega. O que você tem aqui é uma ação soberana de Deus. Segundo ponto, nós temos que analisar que essa passagem bíblica, antes de eu entrar aqui, essa passagem bíblica mostra que Maria estava desposada. Quando você atenta para isso, desposada, ela já estava noiva, mas o noivado naquela época, que o noivo já pagava o dote, era como se fosse um casamento. Razão pela qual ele poderia sair e andar com ela. Isso aqui é importante, porque aqui não está falando para dar liberdade àquele rapaz que namora, que é crente, para sair com a namorada para cima e para baixo, viajando os dois só. Não. Isso aqui já era, o contrato de noivado já englobava o casamento. Não podia voltar atrás, só poderia ser desfeito com a carta de divórcio. Então isso aqui era muito sério.
Outra coisa que eu vejo aqui nesse texto, porque tem pessoas que dizem assim: vocês pensam que esse papel do casamento foi Deus que instituiu? Isso aí foi coisa de homem. Porque tem muitos irmãos na igreja que dizem assim: eu não quero casar porque não precisa, porque o casamento é coisa do homem. Mas tu quer a aposentadoria, que é coisa do homem. Podia ficar trabalhando no mato o tempo todinho sem querer nada. Não é assim? Quer INSS, quer o que mais? Quer SUS, quer Bolsa Família. Aí na hora que mexe com coisa da Bíblia, aí diz: eu não quero. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Quando Adão e Eva se casaram, porque a palavra tornar-se-á os dois uma só, deibak no hebraico é casamento. A palavra casamento é unir duas peças separadas em uma só. Os dois se tornam uma só carne. Mas prestem bem atenção, quem foi que fez a solenidade do casamento? O próprio Deus. Deus chamou e disse assim: sedem fecundo. E Deus fez todo um ato de cerimônia. Agora veja bem, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ainda que naquela época não tivesse, com o passar do tempo, contrato de casamento, mas tinha as tradições culturais que eram como um contrato de casamento. Não era porque a moça chegava e dizia assim: eu vou me ajuntar com esse bem aqui. Não era assim, não. Tinha todo um trâmite para dizer que aquela pessoa agora estava casada. Qual era o trâmite? O rapaz ia na casa do pai da moça, ele pagava um dote. E aí o pai perguntava, está lá em Gênesis 24, se a moça queria. Feito isso, aí chegava o dia do que o dia do casamento era o dia que ele entregava a moça para o rapaz, que já tinha feito todo o processo do noivado. Então, foi assim que aconteceu com Jesus. E tudo isso aí já era o casar. Quando chegou no Brasil, e a Igreja Católica e outras instituições criaram um documento apenas para legalizar e trazer responsabilidades jurídicas. Esse papel aqui do casamento, a certidão, ela não segura casamento, não é assim? Ela não responde casamento. O casamento você sabe que é um projeto divino. Agora, esse papel, ele te dá legalidade perante os homens. Registro de família, questões jurídicas, questões de herança. Irmão, tem gente que pensa que a gente é doido. Aí fica um bocado. Isso aqui você não precisa de grego nem de hebraico para responder isso aqui, não. É só ler a Bíblia, que tinha toda uma tradição. Para um rapaz dizer que estava casado, você vê que em Gênesis 24, Abraão mandou buscar uma noiva para Isaac. Quando volta, você vê que o rapaz leva o dote, ele paga para o pai, dá para o irmão, não é assim? Pagando a moça. Quando ela volta, aí ela pergunta: aquele ali é o meu senhor? Aí ela desce do camelo e aí cobre o rosto, sinal de pudor, de reverência. E depois a Bíblia diz: Isaac a levou para a tenda de Sara, a sua. Levar para a tenda de Sara era dar um lugar de honra. Ali ele estava selando o casamento. Nós sabemos que o casamento não é um papel, não é uma cerimônia. Mas nós sabemos que tinha os ritos que traziam legalidade. Então pronto. E se um rapaz chegasse e pegasse uma moça sem falar com os pais, ele estaria fazendo o quê? Cometendo um ato de ilegalidade. Foi por isso que lá em Gênesis 34, os irmãos Simeão e Levi, filhos de quem? De Jacó, entraram e mataram toda uma cidade, porque eles disseram: abusou da nossa irmã. Então isso aqui é muito sério. Não vá por essa conversa desse povo desviado, que não tem o que fazer, que aí, não, isso aqui não tem nada a ver não. Então, por exemplo, nós sabemos que a liturgia não cria adoração. A adoração, ela vem primeiro do que a liturgia. Mas a liturgia é pecado? Não, ela só traz organização. Então nós sabemos que quando Deus criou Adão e Eva, não foi um papel que criou o casar, mas o papel apenas hoje legaliza o casamento perante quem? Perante Deus? Porque perante Deus, é por isso que eu quero falar uma coisa: o casamento ele deve ser priorizado na presença de um homem de Deus, de um pastor, de um homem escolhido. Porque no cartório é só legalizando para ter direitos humanos.
Só isso. Pronto. Isso. Então ela estava desposada, ela podia andar com ele podia já ter relação sexual com ela. Mas ele não teve antes de Jesus nascer. Então isso aqui é muito importante. A outra coisa que nós podemos observar, nós vamos já falar aqui, é sobre a escolha de Maria. Porque tem pessoas que pensam que nós evangélicos, eu já falei aqui, nós não gostamos de Maria, nós gostamos de Maria, honramos a Maria, não é assim? Pronto, é nossa irmã. Agora, o que nós temos que entender é que Maria é quem diz que ela não é muita coisa. A Bíblia, quando fala, Maria fica assustada, ela se perturba. Que negócio é esse? Aí o próprio anjo diz: eita, tu és a graça. Ela foi favorecida com a graça, porque o negócio é a graça. Olha, tu tá filmando, Caio? Vou começar. Verdade de Deus para o Brasil. Bota pra cá. O negócio é a graça. O negócio não é a tua cor, o negócio não é o teu diploma, o negócio não é o teu curso, o negócio não é... Porque tem gente que diz assim: eu tenho tanto curso, eu tenho tanta formação, por que é que ninguém me vê? Porque a graça não te alcançou ainda. É assim, quando a graça te alcança, ela te coloca no patamar certo. Falei. Nossos queridos irmãos católicos, eles têm um problema sério, porque eles acham que Maria era cheia de graça. Ela não era cheia de graça, ela foi favorecida. Ela se tornou recipiente da graça, mas ela nem é dona da graça, nem tem a graça, nem é fonte de graça, ela recebe ela é a graça. E ela ficou maravilhada porque ela recebeu essa graça. Ou seja, os céus resolveram honrar Maria com a graça. Os céus resolveram dar essa bênção para Maria. Bendita és tu entre... Eu pergunto, tinha mulher também do mesmo nível de Maria? Tinha mulher com o mesmo caráter de Maria? Tinha mulher santa como Maria? Tinha mulher pura como Maria? Paternos, né? Que está no texto. Tinha mulher virgem como Maria? Mas quem foi que resolveu agraciar ela? Então pronto. E olha para cá. Não tem mérito não. Porque tem irmão que diz assim: ele é o xodó de Jeová. Bota pra cá, Caio. Deus não tem xodó. Não é assim? Que hoje tem uns irmãos, até nos irmãos pentecostais nossos, eles têm esses negócios de exagero. Deus foi com a cara dele. Deus resolveu abençoar. Não, a Bíblia diz claramente: se você proceder corretamente, eu te abençoarei. Não é assim? Se você for fiel, eu te abençoarei. Deus conta com a fidelidade, não é teu mérito, não é teu caráter, é a tua fidelidade. E quando ele decide te favorecer. Por quê? A Bíblia diz, como é que o anjo disse para ela? Vamos lá. E entrando o anjo onde ela estava, disse: salve, agraciada. Eita, coisa linda. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Isso. Bendita és tu entre as mulheres. Ou seja, tem muitas mulheres, Maria, o anjo dizendo para ela. Até o anjo chega com a mensagem: eita Maria, rapaz, te alegra Maria, não foi assim? Maria, te alegra, porque dentre as muitas... Rapaz, isso aqui tem uma lição espiritual para nós, não é assim? Porque eu tenho que entender que o fato de Deus usar o pastor Adalberto, pastor Luiz, professor César, irmão Nildo, Caio, eu tenho que entender que dentro da igreja, e o apóstolo São Paulo, na analogia do corpo em 1 Coríntios 12, ele exemplifica isso muito bem. Ele diz que no corpo tem muitos membros, mas nem todo membro é a orelha, nem todo membro é o quê? É o olho, nem todo mundo é o nariz. Aí ele diz que no corpo, o Espírito Santo, que sabe a necessidade do corpo, ele reparte como que? Aí novamente você tem a soberania. Então na obra de Deus, todo mundo é crente, todo mundo é usado, todo mundo tem o Espírito Santo. Mas tem uns que Deus favorece para uma missão especial. Não é que essa pessoa que vai ter a missão especial é o quê? Fala aí para não dizer que sou eu, hein? É melhor do que as demais. Então tu deixa de ser besta, escute bem, porque isso aqui, irmão, não é para qualquer um não, não é assim? Não é para qualquer um não. Deus me escolheu porque ele viu em mim. Não. O apóstolo São Paulo diz assim, me parece que é 1 Coríntios, aliás, 1 Timóteo 1, 15, 14, vê aí rapidinho. Eu acho linda essa passagem bíblica. Como é que diz aí? Vê se é.
É isso aí mesmo. 16. É o 16. Mas por isso alcancei... Lê do 15, lê do 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Sim. Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Hein? Cristo veio ao mundo para fazer o quê? Salvar os pecadores. E o que é que ele diz? Dos quais eu sou o principal. Eu não valia nada. Eu era um pecador miserável. E Jesus veio ao mundo para salvar os pecados. Aí Paulo se colocou como? Principal. Eita, irmão. Eita humildade. Eu sou um dos principais. Pronto. Aí o que é que ele prossegue dizendo? Mas por isso alcancei misericórdia. Eu alcancei misericórdia. Para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Olha a ideia de Paulo. Paulo dizia: eu fui um dos principais perseguidores de quem? Da igreja. E eles me viram como perseguidores, mas para me humilhar, o Senhor me escolheu. Olha o entendimento de Paulo. Paulo não ficou: eu fui escolhido, irmãos, porque eu tiro 3 horas de oração por dia. Ele sabe o quanto eu tenho óleo, o quanto eu tenho azeite, o quanto eu estou cheio. Foi assim? Não. Ele disse assim: eu que era um protagonista principal, o Senhor também fez o seguinte: já que tu era o principal, eu vou te tornar o príncipe. Mas eu vou tornar o principal mostrando o quanto você vai sofrer. Mas só que Paulo, está lá em Atos 9,15, só que Paulo entendia esse sofrimento como uma honra. Porque ele disse: ele ainda me teve por fiel, me botando aonde? No ministério. Então nem Paulo, nem Maria se acham grandes. Eles acham que foram o quê? Favorecidos, agraciados. Rapaz, quando Deus te colocar numa posição... Tu tá filmando, irmão? Bota pra cá, bota pra cá, bota pra cá, bota pra cá. Quando Deus te colocar numa posição de destaque, não é porque você é o melhor. Tem gente melhor do que você. Tem gente que sabe matar Golias também, tem ou não tem? Tem gente que sabe matar leão, tem ou não tem? Tem gente que sabe matar urso. Mas Deus te colocou nessa posição porque Ele entende que você, para esse momento, é uma pessoa que Ele escolheu. Mas se o Moisés morrer, sempre tem um Josué. Então te aquieta. Tu não és a Coca-Cola do deserto, não é isso? A última. E tu não és o último pacote? O último biscoito do pacote. Tu não é o bam. Deus tem um monte. E se tu pegar com besteira que nem Elias, só eu fiquei, está lá em 1 Reis 19, só eu fiquei. E ninguém aqui é mais fiel. Deus disse: rapaz, sou eu que estou te usando. Cala a tua boquinha. Já que tu está dizendo isso, tu vai fazer o seguinte: unge Eliseu no teu... Eu já tenho uma pessoa. Eita, rapaz. Olha para cá. Não pega com besteira não, porque para um Elias, Deus sempre tem um Eliseu. E para um Moisés, Deus tem sempre um Josué. Então te aquieta. E aí você vê lá no capítulo 4, me parece lá pelo 16 de Esté, o próprio Mardoqueu disse para Esté: não fica com essa tua carinha, essa belezinha sentada na cadeira, achando que tu não vai morrer, porque tu vai morrer. Mas se tu também não se levantar, Deus vai mandar socorro de outro lado. Eita glória. É assim ou não é? Então sabe o que é que eu vejo aqui? A melhor coisa é ser favorecido pela graça. O anjo veio alegre, porque aqui nós temos o anjo Gabriel quer dizer homem de Deus. Só que Gabriel, Daniel 8,16 e o capítulo 9 também, Daniel é um anjo que está relacionado com quem? Com o aspecto escatológico, não é isso? Com o aspecto escatológico e ligado também a Israel, não é isso? Então vocês podem observar uma coisa: ele traz uma mensagem, ele é um homem de mensagem escatológica, de mensagens futuras. E ele está trazendo uma mensagem do nascimento futuro escatológico do Messias. Então isso é muito interessante quando você atenta para isso aqui. Então você tem os protagonistas principais aqui do texto. Vamos lá. Quais são os protagonistas? Primeiro, quem iria dar a concepção? Quem seria? O Espírito Santo. Quem daria o nome? O próprio Deus deu o nome. Não já vem um anjo dizendo? Já o Espírito Santo já traz tudo. Traz até o nome. E para mostrar que é soberano, Deus mostra, olha irmão, para mostrar que ele era soberano, tudo aqui era fraco. Primeiro, Maria era rica? Era pobre. Morava onde? O texto diz em Nazaré. E Nazaré era o quê? Uma aldeiazinha só de gente
pobre. Então lá vai. Maria, pobre. O lugarzinho que ela morava? Pobre. Aí agora aparece quem? Isabel, que está estéril. Mas a Bíblia diz no 6º mês. Olha, aqui o texto é histórico. Não está aqui, pastor? Ó, está aqui. Um evento com precisão histórica. Olha aqui, vamos lá bem forte. 6º mês, cidade, personagens principais. Aqui quando ele fala de Isabel, aí ele diz no 1,37, para Deus nada. Ele está mostrando o seguinte: quem está no controle, Maria, é o Deus, assim como o Deus eterno agiu para trazer a potencialidade para Isabel gerar, é o mesmo Deus que agora, pelo Espírito, vai gerar no teu ventre. Eita glória! Ô coisa linda, né, rapaz? Ô coisa linda. Então, preste bem atenção. A primeira coisa é que você tem aqui um ambiente improvável, pessoas improváveis, mas quem é que está no controle? Então olha para cá, a cidade pode ser pequena, a mulher pode não ter tanto nome, a situação pode ser conflitante, mas quando o soberano Deus está no controle, tudo que é improvável, ele torna provável. Eita Deus. Pronto, então vamos à exegese do verso 26 a 29. Como é que diz? Rapidinho. Verso 26. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Isso, pode ir. Continua. Há uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa... Aí veja bem, agora você tem um protagonista, José. Há uma coisa interessante que nós vamos começar aqui, antes de trazer essa questão. Você tem José, não é isso? Você tem José e você tem Maria. Quando vai acontecer a concepção de Jesus, a concepção virginal, não é isso? De Jesus, não tem participação de quem? Do homem. E o homem é quem coloca na mulher o quê? O sêmen, que é o esperma, que é a semente. Note uma coisa interessante. Se José tivesse tido participação sexual com Maria, não nasceria um Jesus perfeito, porque nasceria um homem com natureza humana e pecaminosa. Não é isso? Porque prestem bem atenção, quando o Espírito Santo vai agir em Maria, não tem participação de quem? Do homem. Então, aí nós vamos ter um problema. Se não teve participação, o esperma, então nós vamos ter um Jesus que não tem pai humano, judeu. Seria Jesus judeu? Então, Jesus, ele vai ter a descendência judaica por meio de quem? De Maria. E por José vai ter o quê? Ele vai ter direito real da promessa davídica. Não é isso? Então veja, de Maria, Jesus vai ter o quê? O lado judaico, que ele vai herdar a carne e o sangue. Mas não tem participação humana. Já do lado de Jesus, já do lado de José, ele vai ter direito a ser rei, como está em Mateus, capítulo 1. Agora preste bem atenção uma coisa. Quando Adão nasce, Adão ele nasce com a natureza, Deus já dá para ele o que? A natureza humana. Mas ela era sem pecado, mas ela tinha possibilidade de pecar. Essa é a diferença. Porque ele, quando Satanás tentou, Adão e Eva caíram. Jesus, já ao contrário, ele não tinha natureza pecaminosa. Ele não tinha possibilidade de pecar. E as tentações, pastor? As tentações eram externas. Não. Já Adão e Eva tinham tentações internas. Dos dois lados. Desejável. Jesus não tinha. Por que tinha que ser assim, pastor? Porque só nesta condição Jesus seria o sacrifício perfeito. Tem duas teorias, a da pecabilidade e a da impecabilidade. Mas a Bíblia diz que Deus não pode pecar. Está lá em 1 Timóteo 3,16, não é isso? Vê aí rapidinho. 1 Timóteo 3,16. Eita, meus irmãos, é pesado. Mas eu tenho que mexer.
Pegou aí? 1 Timóteo 3,16. 6. E sem dúvida Não, alguma... qual foi aí? 3,16. Eu acho que é 6, não é não? Não, capítulo 6. Vê aí. Achou? Ah, esse aí. Aí é o qual? É o 6,16. Tá vendo? Estou te dizendo, vai, lê. Aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, Sim. a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja a honra, poder sempre eterno. Sim. Agora lê Tiago 1,13. Então veja, aquele que tem o quê? A imortalidade, não é isso? Imortalidade. Isso, vai lá. Vou ver aqui para o Tiago. Tiago 1,13. 1,13, Tiago 1,13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Isso. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não pode ser tentado, ele não pode pecar, não é isso? Então pronto. Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. 4,15. Isso. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Sim. Porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Em tudo foi Tentado. Então Jesus não pecou, não é isso? E ele não podia pecar. Ele não tinha a natureza caída como nós temos. Ok? Então, só para os irmãos terem uma ideia, nós estamos aqui mostrando que tudo isso aqui era o lado soberano, Deus agindo. Primeiro, mês, cidade, personagens principais. O anjo vem com um anúncio. Nós já falamos quem era Gabriel. E observem bem que quando ele vem com um anúncio, não é isso, pastor? Qual é o texto aí que eu disse? 26, 29, né? Isso. Qual é o anúncio que ele traz? Ele vem com uma missão divina. Ele vem só entregar um recado. Anjo é só para isso. Os irmãos têm que entender que anjo está lá em Hebreus 1,14 e o próprio texto diz que eles são ministros o quê? Ministros do Senhor para servir aos santos. Anjo não cria nada. Anjo não é Deus. Anjos são criaturas que são enviados para servirem aos santos. Então, mensageiros, pronto. Aí você pode observar, esse Gabriel aqui, ele é o mensageiro da revelação. E ele é quem diz que Maria foi honrada com a graça, favorecida com a graça. Ela foi cheia da graça. Ela foi abençoada com a graça. Ela foi capacitada com a graça. Era mérito dela? Não. Era poder dela? Não. Era virtude dela? Não. Era capacidade dela? Não. Era alguma virtude nela? Não. É porque ela era santinha? Não. Porque Maria também tinha a natureza o quê? Pecaminosa. Nós não cremos na Imaculada. Não é isso? Não. Na Virgem Imaculada. Nós cremos que ela era uma mulher santa. Nós cremos que ela era uma mulher virgem. Nós cremos que ela era uma mulher pura. Nós cremos que ela tinha caráter. Nós cremos que ela tinha pudor. Nós cremos que ela era uma mulher santa. Mas ela foi escolhida pela... mas é bom escolhido pela... meu filho, bota para cá. Filho, olha para cá. Deixa a graça de Deus te escolher. Tem irmão que fica, eu prego bem, me bota nesse congresso. Deixa a graça te escolher. É assim ou não é? Eu sou um grande escritor, bota aí meu livro. Deixa a graça te escolher. Quando for na graça, o Senhor te levanta aonde Ele quer. Quando é da graça, o pistolão pode usar a pistola que quiser. Quando é da graça, veja bem, você chega na hora certa. Na passada nós falamos de José. José chegou na hora certa. Porque quem foi que usou de graça? Pronto. O Davi sabia guerrear. Davi tinha talento. Davi sabia tocar. Davi era de boa palavra. Mas eu pergunto, quem levou Davi para o trono? Deus. Ele não fez briga nem até para reinar. Eles foram buscar Davi na casa dele. Quando é da graça, tu não bota para cá. Quando é da graça, você não monta esquema. Quando é da graça, você não puxa tapete. Quando é da graça, você não fica com inveja de ninguém. Quando é da graça, você não fica olhando com um rabo de olho. Quando é da graça, você não precisa de favor do homem. Quando é da graça, Ele é quem te levanta, Ele é quem te sustenta, Ele é quem te põe, Ele é quem te tira e Ele coloca na hora certa.
Moisés, aliás, Maria foi favorecida pela... Essa graça é capacitadora. Quando você lê 1 Coríntios 15:10, Paulo diz: pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Até a nossa salvação é pela... Não é porque nós somos bonzinhos não, irmãos. Efésios 2:8-9, pela graça sois... E Noé foi salvo do dilúvio através do quê? Gênesis 6:9 em diante você lê. E Noé achou... Irmão, é só pela graça. É só pela... Pronto. E se ela for pobrezinha, mas se a graça alcançar? Acabou a conversa. Não é porque eu sou preto, não pode ser preto, pode ser branco, pode ser azul, pode ser Zulu. Mas quando a graça te pega, não é assim? A graça. Eita, tanta coisa boa. É assim. E quando Deus escolhe, Ele escolhe baseado no mérito? Ele escolhe baseado no nome? Hein? Tem hora que a gente nem quer e Ele quer. Sabiam dessa? Tem uns que é doido para querer e Deus... Não é tu não. E tem hora que a gente não e Ele quer. O Jeremias queria? Ei, Jeremias queria? Não. Moisés queria? Mandar outro. E olha que até Deus se zangou com ele. Rapaz, tu para. Se eu quisesse mandar Arão, eu tinha mandado. Rapaz, então, irmão, isso aqui não é de homem não, irmão. Aqui não é presidência da república que o presidente vai nomear ministro. Aqui a casa é de quem nomeia ele na hora que ele quer. Tu pode ter a titulação. A Bíblia diz que o Arão falava bem, não falava? Arão tinha algum defeito na fala? Mas Deus pediu, foi ele. E Moisés disse: meu irmão fala bem. Eu não estou falando do teu irmão, estou falando de tu. Fala aí. Deus disse para ele: Arão vem ao teu encontro. E quando ele te olhar, ele vai ficar alegre, vai ficar feliz. É desse jeito, pronto. É desse jeito. E olha, e o Moisés já tinha 80 anos, não era assim? Mas quando Deus te chama com a graça, irmão, a graça é maravilhosa. A graça de Deus, ela é tão boa que ela faz a gente até ficar bonito. Ei, bota pra cá. Tem irmã aí fazendo cirurgia. Não sou contra não, minha irmã. Estou fazendo tua cirurgia, levantar tua cara, puxar teu couro, não é assim? Espichar tua sobrancelha. Aí pronto, tem umas que fica parecendo lobisomem, mas não tem nada a ver com isso. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte: tem mulher que ela anda na graça. Porque uma vez o irmão me fez uma pergunta: pastor, como é que a Sara era velha e todo mundo queria ela? O que Deus fez com a Sara? A graça. Lá em Romanos capítulo 4, a Bíblia diz que era no corpo já velho. Mas o corpo velho foi fortalecido pela... Aí pronto, era uma velhona, cheia da... Que aonde ela andava, o faraó dizia: é minha. É assim ou não é? Eita, mas é bom ser cheia. Rapaz, que mulher. Irmão, quando a mulher... Pode trocar as mulheres do Brasil. Quando Deus te enche da graça dele, minha santa, não é assim? Tem mulher que bota tudo, bota um batom, bota bota uns quibanizão bem aqui, grandão, e aí pronto, puxa pra cá. Tem delas que vira chinesa da noite pro dia, e aí puxa, não é assim? E aí não fica nadinha. E aí tem umas que Deus enche do quê? Porque a pessoa diz: ô velhona bonita, não é assim? Pronto. Mas é bom de se cuidar. Porque aí também Deus vai dando graça, né? É assim. Aí pode dizer que nem Paulo: pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Então veja bem, Deus não olhou para mérito de Maria, condição de Maria, posição de Maria. Veja que o Jeremias não queria. Mas quem foi que chamou Jeremias? Olha o que Jeremias diz: eu não passo de uma... Eu disse: eu estou te chamando. Não foi assim? Eu não passo de uma criança. E outra coisa, ele dizia: olha, eu estou chorando direto. Olha. Eu estou te chamando, eu não estou pedindo currículo. Eu não estou... Agora o senhor... assim. Bota para cá. Porque tem uns que estão atrás mas não tem um chamado de Deus. Eita, mas coisa boa. Bora lá aí, pastor. Aí agora é o 30 e 33. 30 a 33. Vai. E disse-lhe então o anjo: Maria, não temas. Sim. Porque achaste graça diante de Deus. Primeiro, Maria não... Esse é um padrão teofânico, teológico. Quando Deus se manifestava para um dos servos dele, qual era a primeira palavra que ele dizia? Não temas. Eita glória. Porque Deus sabe que nós somos humanos. E o humano com o divino nos assusta. É por isso que eu estou dizendo esses meninozinhos: eu estou vendo Deus bem aqui. Deixa de mentira.
Sim, maneiro. Aí toda hora é com esse negócio, né? Assim. Um dia desse eu vi um. Tia quieta, Gabriel. Rapaz, mas tem muito moleque na. Rapaz, tem muita. Rapaz. Eu não vou te atender agora, não. Desse jeito, rapaz. Dizendo para Gabriel. Tu não viu ainda, não? Pois aí tá nos grupos. Ele aqui pregando. Olha, meus amigos. Tu já vem, Gabriel. Você não viu ainda, não? Meu irmão, pois tem aí. Na internet. Pois ele tá aqui, olha. Tá aqui, ele tá aqui. Aqui falando, olha, gente, eu quero dizer que. Eu tô falando aqui, não me atrapalha. E aí eu fui analisar um dia desse, um culto, um bocado de gente lá. Aí você vê que quando Moisés vai se aproximando, Êxodo 3, tira as sã. Pronto. Quando foi falar com Daniel, Daniel fez o quê? Caiu, não é assim? Irmão. Quando falou com Manoá, aí na mesma hora, né? Não, nós vamos morrer. Aí a mulher disse, não, se ele quisesse matar, ele tinha nos matado. Mas toda vez que Deus, essa é a mensagem padrão, toda vez que ele se apresentava, ele dizia como? Não temas. Irmão, a Bíblia diz que quando a glória de Deus invadiu a casa, ninguém podia ficar de... Aí pronto, aí eu tô aqui, eu mortal, pecador velho, só porque lá em Lucas 5, Pedro viu Jesus dizendo, lança a tua rede. Aí Pedro diz, não, nós somos pescadores profissionais, nós sabemos toda a técnica, mas quem estava falando era o dono do peixe. É assim ou não era? Pronto. E de dia não dá quase peixe, o melhor horário é o quê? E à noite. E Jesus mandou pescar que dia? Então pronto. Mas quem era que estava mandando? Você duvida que na hora que Jesus mandou, vão e lançar a rede para o lado direito? Jesus já tinha dado o sinal para quem? Ei, levante, acorda e venha. Aí quando ele viu a rede cheia de peixe, fala isso, não, o povo não escuta. Mas para Jesus, trabalhamos. Não tem como, essa água está exaurida, Isso. que é uma noite toda, mas sobre a tua palavra, sobre aquilo que está mandando. A ordem tua, nós vamos. Mas quando ele foi, que ele viu o quê? Ele nem se interessou mais pelos peixes. Ele disse, só quem faz isso é quem é Deus. E o que foi que ele disse? Quanto mais você tem santidade, mais você reconhece que não é nada. Isaías, quando viu a glória de Deus, como foi que ele fez? Ai de mim, ele gritou, pronto. O Daniel caía, até o anjo levantava. Te levanta, Daniel. Eu estou sentindo aqui um tremelico. E ela, tremelico. No dia que for Deus, a primeira coisa que você vai ter é santidade. Os meus olhos viram o Senhor. Eita glória, não é assim? A Bíblia diz que os magos que vieram viram que o menino era o Messias. Aí a Bíblia diz, voltaram por outro caminho, não foram mais para Herodes. Isso aqui é quem é dominado pela graça, gente. Oh meu Deus, a gente sente a presença de Deus com a palavra dele. Aleluia. Oh glória. Esse era o padrão, não temas. Abraão, quando foi falar com Deus em Gênesis 18, ele disse, não te irrite comigo, porque eu sou pó e cinza. Eu estou falando de quem? De Abraão, o pai na fé. Aí hoje qualquer menino anda com brincadeira com Deus. Era amigo de Deus. Era assim. Está aí. O padrão divino, não é isso, pastor? Aí é do verso 30 a 33, esse lado teofânico, era assim que Deus se revelava. Aí ele começa dizendo, o anjo começa dizendo, não temas, você é humana, você é fraca. Outra, você não conhece varão? Ela mesma disse, eu não conheço varão? Como é que isso vai acontecer? O que vai acontecer? Vamos lá. Em teu ventre conceberás. Eita, vai. Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Para aí. Em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. Isso. E por-lhe-ás o nome de Jesus. Sim, vai. E este será grande
e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. 3 coisas aí de Jesus, 3 títulos: Altíssimo, trono de Davi e reinará Eternamente. Aqui estaria se cumprindo nele todas as profecias do Velho Testamento. Conceberás. Há 2 coisas aí. Como é que prossegue o versículo? E eis que em teu ventre conceberás. Aí é o quê? Aí é o é quê o 31. agora? É o 31, né? Conceberás e darás à luz. Esse é o 31. É o 31. Vai. Conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Sim. Continua? Vamos lá. Até o 33, não é? 33. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Isso. Este reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Sim. Agora vamos lá. 34. 34. E disse Maria ao anjo: Como se dará isto, visto que não Agora conheço? preste atenção. Quem é que está falando com ela? O anjo enviado de Deus. Eu pergunto, quando Deus falava com Moisés, Moisés questionava? Moisés questionava quando Deus falava com ele? Ele revidava? Moisés? Sim. Vocês não se lembram que Deus dizia: olha, eu vou te escolher. Ele, como é? Jeremias revidou. Isaías revidou. Moisés. Todos eles. E aí, pastor Alberto, escute bem o que o senhor está falando aí. Escute bem. Veja bem. Quando você, não duvidou, Pedro revidou como se fosse o grande vaso do lençol, como se fosse um grande vaso. Então escute, Deus disse: Moisés, eu te enviarei a quem sou eu? Ponderava tentando convencer que talvez não estava certo. Quem sou eu? Não foi assim? Eu te enviarei a Faraó. Como é que ele vai me receber? Eu já estive lá. Deus disse: tu vai e falarás a minha palavra. Eu não sei, eu sei falar. Chama meu irmão. Agora preste bem atenção. Uma hora Deus se zangou e disse assim: quem foi que fez a boca do homem? Mas aqui tem uma coisa interessante. Por que Deus não castigou Moisés diante das suas perguntas? Porque Moisés nunca duvidou de Deus. Moisés nunca questionou a autoridade de... Ele estava questionando a pessoa dele. Ele capaz. Quem sou? Quem sou eu? Quando Deus falou com ele, ele teve reverência ou não teve? Pronto. E aí Deus disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Pronto, Deus histórico. O nosso Deus não é mitológico. Ele é um Deus histórico. Mas quando ele fala, que coisa linda, meus irmãos. Quando ele fala, Moisés faz o quê? Questiona. Mas nunca questionando: quem é tu? Cadê teu poder? Ele nunca duvidou de Deus. Pedro duvidou de Deus? Pedro falava o seguinte: não, eu sou judeu e eu nunca comi coisa imunda. Como é que está mandando o Senhor? Mata aí e come. Quantas vezes? 3. Nas 3 vezes ele questionou. Mas eu pergunto: duvidou de Deus? Falou da glória de Deus? Falou do poder de Deus? Nunca. Nunca feriu a autoridade de Deus. Jeremias, ele só fazia dizer: eu sou uma criança, eu não sei falar. Eu não sei falar. Ele até uma vez desistiu. Eu vou voltar para a minha terra Anatote e não vou mais falar no teu nome, porque desde o dia, pastor Adalberto, que eu entrei nisso, é só peia. Porque tem uns pastores que Deus chama só para levar peia até o dia da morte. Ei, bota para cá. Pastor, tem pastor escolhido que é só para levar taca, peia. Pronto. João Batista não tinha roupa bonita, não era para viver no palácio, não foi? Pronto. E Jesus disse: o que vocês foram ver, uma cana agitada? Vocês foram ver um homem de vestes finas? Não, pronto, de vestes reais. Eu escolhi ele, foi para andar mesmo assim. E não força a barra. Porque tem uns que Deus chama mesmo só para ser que nem o João Batista, só para preparar o caminho. Pronto. Porque tem pastor que fica: o fulano de tal cresceu e eu todo tempo aqui. É porque Deus quer que tu fique todo tempo bem aí. Se tiver dúvida, é só ler Jeremias 18. Ele te leva na olaria. Ele te mostra que Pronto. quem tem a soberania é ele. Ele é quem mostra e pronto. Aí pronto. E teve uns que ele disse. Ele para Isaías, ele disse para Jeremias: não foi, Jeremias, tu não casa. Não é assim? E para Isaías:
Pronto, ele já casou. E o menino dele era com o nome de julgamento, não era assim? Pô, Ezequiel, tu quer... Aqui é negócio sério. Deus disse, Ezequiel, eu vou tirar a mulher que tu gosta, que tu ama, eu vou matar ela. Aí pronto. Não foi assim? Isso aqui é ministério. Então tem uns que Deus chama. Daí pronto. Aí o Moisés, ele chamou. Agora, vocês podem observar que todos fizeram indagações. Interrogar até Maria. Quando o anjo chegou para ela, ela ficou caladinha, morta, muda. Ela disse, como? Isso vai acontecer. Preste bem atenção. Cadê, pastor? Onde é que está aqui? As interrogações de Maria. Ela não duvida, mas ela busca. Ela disse assim, tu não é anjo não. Disse? Não é tu não. Deixa de brincadeira. Foi assim? Ela tratou a coisa com molecagem? Ela sabia que o anjo vinha de quem? A mensagem era de quem? E ela temeu. Fala aí, não povo ouvir. É que o assunto, a graça era tão maravilhosa que ela não se sentia digna de tamanha benevolência. De tamanha honra, pastor. Porque hoje os crentes acham que são dignos. Não é fato. Até nas orações ele se julga digno de receber de Deus, e Deus é obrigado a fazer. E ela viu que era o tamanho. Não, isso aqui não é para mim, não. Olha como é um crente que tem temor de Deus. Isso aqui é grande demais para mim. Não é assim? Tem hoje os irmãos, eu mereço, irmão. Eu paguei, foi o preço. Davi, quando Deus disse assim, eu vou abençoar a tua casa, e ela vai ser eterna, eu vou te dar. Ele disse, Senhor, quem sou eu? Eita. Para que te lembre de mim? O Senhor me tirou lá de trás dos currais das ovelhas. O Senhor me trouxe até aqui. E o Senhor ainda diz isso. Irmão, hoje não sei não, a nossa crença real está bagunçada. Nós só achamos que somos dignos. E aí tem uns hinos aí que ainda bota a gente lá em cima. Vê Lucas 1,18. Lucas 1,18. Disse então Zacarias Hein? ao anjo, como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher está avançada em idade. Zacarias duvidou, enquanto os outros não duvidaram jamais. Questionar é uma coisa. Eu já sou. E no 1,37 diz, para Deus. Abraão nunca duvidou. Abraão dizia assim, Senhor, eu só tenho Damasceno. Quem é? Aí ele disse, eu sou o teu grandíssimo galardão. Olha para os céus, conta as estrelas. Não foi assim? E ele acreditou depois tanto que Deus disse assim, me dá o teu. E lá em Romanos 4 ele disse que ele acreditava que até da morte... Não, mas ela tem 200 anos. Mas quem é que está fazendo a promessa? É Deus. Ah, mas a Sara está com quase 90. E Sara ainda disse assim, eita, vão criar uma piada. Não foi assim? Comédia. A Sara era uma mulher muito alegre. Ela sorria, não era assim? Eles vão criar uma piada. Meu velho com 100 anos, tendo menino, eu com uma velha já. Mas quem era que estava enchendo o corpo dela de graça? Quem era que estava no útero dela? Quem era que estava fortalecendo os seios? Então pronto. Quando Deus quer, ele bota a veia para 90 anos, dá de mamar. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Mas o Zacarias, sacerdote, ficou como? Duvidando. Mas como é que... Ele é o único que podia saber mais de Deus. Ele era sacerdote. Ei, agora pegou. Ele que sabia mais da Bíblia, da Torá, ele mais sabia da Tanakh. Ele era para não duvidar, porque ele sabia que o Deus de Israel é o Deus dos impossíveis. E por causa, Moisés não entrou na terra por duas razões. Uma, duvidou de Deus.
Porque Deus disse assim: eu vou trazer pão. Mas onde é que tu vai arrumar carne para tanta gente? Ele disse: meu braço encurtou, Moisés. Eu estou aleijado, eu estou cotó. Não foi assim? Nosso Deus não é cotó. E a outra, Deus disse: fala a rocha. E ele fez o quê? Bateu na rocha. Espírito de raiva, de zanga. Questionar é uma coisa. Por que que Jesus apareceu para Tomé e não condenou Tomé? Porque Tomé também nunca disse que não acreditava. A gente bate muito em Tomé, não bate? Ou se os crentes de hoje fossem como Tomé. Tomé não estava dizendo que Jesus não era o Cristo. Ele só disse assim: eu não quero a tua experiência. Eu quero a minha experiência. Eu quero ver ele. Eu quero tocar. Se eu não pegar, se eu não tocar. É no 20:22, né? Aí Jesus aparece. Quando Jesus aparece, as coisas que ele exigiu, ele pediu? Na hora que ele viu: Senhor meu e Deus! Mas foi o único que disse uma das maiores verdades do Novo Testamento: Senhor meu e meu. Eita glória! Então, eu pergunto: eu posso fazer alguns questionamentos para Deus? Agora, eu posso duvidar de Deus? Não. Eu posso perguntar: Senhor, mas eu sou crente, como é que tu está mandando eu comer isso aqui? Eu não estou entendendo. Deus vai entender ou não vai? Agora, duvidar de Deus é outra coisa. Eita. Fica amanhã onde? 4. 34, é? Foi. É questionamento, né? Questionamento. Ela não duvida, ela busca Entendimento. Pronto. Porque a verdadeira fé faz perguntas. Hein? A nossa fé é cega? A nossa fé é ilusória? A verdadeira fé do crente faz o quê? Pergunta. Eu pergunto aqui: Gideão, o anjo não disse para ele: tu é o escolhido? Ele duvidou? Ele sabia que era o escolhido, mas ele disse: eu sou o menor, a minha casa é a menor. Eu pergunto aqui: a minha tribo é a... Ele estava com medo? Ele estava com medo? Ele tinha fraqueza? E olha, preste bem atenção, mas Deus disse que ele era o escolhido. Aí ele pegou e disse: não, Senhor, mas tudo bem. Fé não duvida, fé questiona, porque a fé do crente não é louca. A fé do crente não é uma fé irracional. É uma fé espiritual, mas com claridade. Senhor, se é tu, que amanhã... Eita, meu Deus. Bota para cá, Caio. Bota para cá. Vou fazer o seguinte. Aqui tá. Eu quero, irmão. Bota aqui, Caio. Vem aqui. Eu quero que amanhã esse algodãozinho aqui amanheça o quê? Molhado. E o chão? Quando foi pela manhã, o que estava? Eu disse: não, mas eu quero diferente então. Amanhã, eu quero que o quê? O algodão esteja enxuto? Não dá, irmão. Olha, se eu botar aqui, olha na memória. Pegou? Olha. Pronto. Eu pergunto: era uma fé louca? Era uma fé que buscava o quê? Entendimento. Era uma fé que buscava esclarecimento. Era uma fé que buscava resposta. Era uma fé que buscava se ajustar ao padrão de... Isso o crente pode fazer ou não pode? Senhor, se é tu mesmo, me confirma. Ele estava duvidando de Deus? Ele duvidou do poder de Deus? Duvidou da autoridade de Deus? Se é o Senhor. Eita, irmão, a nossa fé tem que ser uma fé inteligente. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5:7, o justo anda por... E Abacuque diz no 1:17, Abacuque é 1:6 parece, ele diz lá que o justo viverá pela... O Paulo diz em Romanos 1:17, o justo viverá pela... E Deus diz em Hebreus, e se ele recuar, está no 10, a minha alma não terá prazer nele. Sim, falei. É interessante o caso de Gideão, porque a demanda a qual o Senhor estava chamando era tão grande, porque ele se sentia até ele, volto a repetir isto, a sua incompetência, digamos assim, frente ao grande exército que era como a areia da praia do mar. Então ele queria estar convencido
ele mesmo, mas ele não duvidava de que era Deus que o estava chamando para aquela E ele tarefa. sabia, pastor Adalberto, essa colocação muito boa, ele sabia que era Deus que estava chamando, não sabia? Só que o lado humano, como falou o professor César, o que é que entra em nós? É o lado humano. Maria duvidou da voz do anjo? Ela disse, não, mas como dela, eu não mereço isso. Agora imagine, pastor, perdão interromper uma vez mais, agora imagina Gideão naquela situação, para libertar Israel de um grande exército, ele precisava de estratégia, mais ou menos como Maria. Como vai ser isso? E Deus lhe foi dando instruções por instruções. Que isso aí dele já era o lado humano, não o divino. Porque é o seguinte, Deus estava dizendo, eu estou contigo, mas ele olha com os olhos humanos e ele vê o quê? Uma multidão. Agora, quando ele diz, Deus está comigo, aí já entra uma parte que Deus não mandou. Se vocês observarem, ele diz o seguinte, eu vou dividir a equipe, porque Deus diz assim, é muita gente, para não dizer que a vitória foi do povo, Deus só deixou quanto? 300. Mas depois você lê o texto, que os outros que saíram com medo, voltam para ajudar. Agora, a batalha ele só ganha com os 300. Aí ele montou uma estratégia psicológica. Eu vou pegar, cada um pega um vaso e o quê? E uma tocha. Aí de noite, irmão, quem vem com tocha, pensa que é o quê? Um grande exército. E ele pegou o vaso e mandou quebrar. Imagine, eles disseram, o tanto de cavaleiro. Aqui ele criou um impacto psicológico. Aí disseram, bora que ali é gente demais. Ou seja, aí Deus, ele já sabia que Deus estava com, e ele só usou agora de estratégia. Ou seja, a nossa fé, olha irmão, isso aqui é importante, eu não tinha pensado nisso aqui ainda, é aqui o Espírito Santo iluminando nós agora. A nossa fé não é uma fé, porque tem crente que a fé dele é doida, ele não trabalha, ele não faz nada, aí ele chega, eu sou filho do rei, ei, Deus mandou tu ir? Não entre nessa. É que nem um irmão. Chegou na casa do vizinho, pegou, entrou. Aí, na casa do interior, tudo é livre, né? Ele entrou, aí cortou um cacho de banana. Aí pegou e ia sair. O homem disse, rapaz, o que é isso? Eu não te dei liberdade. Ele disse, não, eu sirvo a um Deus que é dono do céu. Ele disse, não. Ele disse, está no Salmo 24, do Senhor é a terra. E aos seus filhos ele dá. Ele disse, mas quem plantou foi eu. Bota meu cacho de banana lá. Não vai levar peia. Tem irmão que é assim. É assim ou não é? É uma fé o quê? Ilógica. É, porque, veja bem, vamos analisar como é a nossa fé. Vamos beber aqui. Nós sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Agora nós sabemos que ele só faz quando ele, na hora que aparece um problema, qual é o nosso primeiro passo? É ir a Senhor, eu sei que tu tens todo o poder no céu e na... Senhor, qual é a tua vontade nisso? Mas eu nunca deixo de orar para Deus operar o milagre. Porque ele pode fazer ou não pode? Então pronto. Maria questionou, mas duvidou. Ela pressionou Deus na parede. Ela ficou diante do mistério revelado. Não, mas como é isso? Mas o anjo chegou logo e disse, não temas. Fica tranquila, porque tu não é nada mesmo não. Mas tu foste favorecida com a... Irmão, quando o céu resolve te honrar, eita glória, só ele mesmo, né? Então está aí. Agora tem uma coisa, a fé sempre ela se rende diante da grandeza de Deus. A fé sempre é pronto. Aí pastor Adalberto, Deus não dá fé assim. O Gideão, com tudo isso aqui, ele ainda estava com medo, aí Deus diz, vai no acampamento. Aí ele foi, mais um amigo dele. Quando chegou lá, ele viu 2 comandantes conversando. Contando um sonho. Rapaz, ontem eu tive um sonho, que foi? O que foi? É um pãozão que vinha, batia na tenda do comandante. Aí ele disse, eita rapaz, é Gideão. Aí Gideão disse, bora para a batalha. Eita, glória a Deus. É porque, Caio, bota aqui, verdade de Deus para todo o Brasil. Hoje tem gente que está no púlpito e mostra um nível de fé que os crentes ficam dizendo assim, meu Deus, eu nunca vou chegar nesse padrão. Eita, aí tem fé. O Gideão, Deus falando com ele, olha como era a fé dele. E ele ficou fazendo os questionar. O Jeremias, olha o Moisés.
Me mostre um homem que a fé, ele não questionou alguma coisa. Né? Teve que se questionar. Não duvidar, mas fazer o quê? Questionar. Não foi isso, pastor Luiz, que ela fez aí? Não. Mas ela tinha uma fé o quê? Submissa. Submissa. Ela, depois que o anjo explicou tudo para ela, ela se rende. Eis aqui a serva do Senhor. Oh, aleluia. 35. 35. E respondendo o anjo disse-lhe: Porque ela disse, mas como será isso, anjo? será isso? Eu não tenho relacionamento com homem. como nenhum. Aí o anjo vai explicar, não, Deus já mandou uma mensagem. Olha como é que vai ser, Maria. E disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, Eita. e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Pronto. Agora o anjo vai explicar uma verdade que nós já citamos aqui de 1 Timóteo 3,17. Grande é o, 3,16. Grande é o mistério da pie. Você tem dois verbos aí. Não é isso? Você tem dois verbos aí. O Espírito virá sobre... Primeiro, o Espírito virá sobre ti. E ele vai te percomar e vir, chegar. Quem é que vai chegar pertinho dela? Quem é que vai envolver ela? É pisquiazor, quer dizer cobrir, pairar. Deixa eu dizer uma coisa aqui. O Espírito Santo não fez relação sexual com quem? Porque tem uns teólogos doidos do inferno que diz que o Espírito Santo fez o que com Maria? Relação. Não. Primeiro, o Espírito Santo, se vocês observarem aqui, nesse primeiro tema, você vê, o Espírito virá sobre, que era a glória de Deus vindo sobre ela. Não é isso? A glória de Deus. Que essa glória era a mesma que está lá em Êxodo, a glória que vinha sobre o tabernáculo. Segundo, o Espírito te envolve, que aqui, prestem bem atenção, quem foi que criou o homem? Deus. Quem criou o homem? Deus. Deus criou pela concepção ou pelo um ato poderoso? Um ato poderoso. Da mesma forma, o Espírito cria Jesus em Maria. Pelo um ato, não por relação sexual, nem relação biológica. Isso aqui é revelacional e sobrenatural. Lê aí Êxodo 40, verso 35. Eita glória. 40, 35 Sim. de Êxodo. 40, 35. De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque quanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. A glória do Senhor. Veja aí no hebraico, eu não trouxe meu texto, só que tem aqui o do... Trouxe não, né? Como é que diz aí? No 35, quem tem? 40, 35, né? Que é a glória, né? 40 e 35. Eu já... Gênesis, não é isso? Aliás, Êxodo. Como é que diz aí? 40. Moisés não podia entrar na tenda, Ohel, né? A nuvem, né? A nave. Aí você tem aí Kavod, a glória, não é isso? Então, a glória, né? Moisés não podia entrar na tenda da congregação por causa da nuvem da glória. Não é isso? Pronto. Está vendo? Presença divina, proteção de... Essa era a nuvem que pairou agora sobre quem? Sobre Maria. Que vai envolver. Agora tem a outra coisa. O Espírito, o poder do Altíssimo te envolve, é pisquiazou, quer dizer cobrir, pairar. Aí nós vamos para Gênesis 1, e o Espírito pairava. Ele traz as duas ideias que, enquanto há a criação, a sombra cobre, protegendo, envolvendo todo aquele mistério, dá essa intenção. Da intenção. E aqui a ideia não é concepção por relação, é geração de
vida. Era o Espírito Santo que estava gerando o novo Adão sendo gerado pelo poder do Espírito Santo. O ente, como é que diz aí? Vai. Pelo que também o santo, que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. Pronto. Está aí. Vamos lá, o 36 e o 37. Para 36 e 37. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Aí no original é: para Deus nenhuma palavra falhará. Tudo que ele prometeu, ele haveria de cumprir. No 36 está aqui, não é isso? As interrogações de Maria. Concepção do Espírito, em Maria já falamos, não é isso? A presença divina, sinal, pronto. Aí ela vai dar o sinal, não é isso? Aí é o verso 36 a 37. Qual é o sinal? Isabel, não é isso? Também está grávida. Só que Isabel foi grávida... Não, ela foi grávida biologicamente, pela relação sexual. Só que ela foi curada, porque ela não podia dar... Ela era estéril. Maria não era estéril. Eita. Pronto. 36, 38 para fechar. 38. E disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Agora veja bem, nós falamos que ela teve uma fé como? Nós falamos que a fé da Maria foi como? Com questionamento. Vamos dizer, fé questionadora. Só que depois que o anjo responde tudo, ela tem uma fé. Qual é a fé? Ela diz: eis aqui a serva do... A fé que se escraviza. A fé que se rende. A fé que se submete. Eita. Ela sabia que estava correndo risco, mas qual é a fé que não corre risco? Abraão saiu sem saber para onde? Moisés, Deus disse: volta para o Egito. E quem era que queria matar Moisés? Mas ele volta para o... Jeremias, Deus disse: todos vão te odiar, mas quem é que vai pregar? A nossa fé corre. A Bíblia diz que quando Paulo começou a pregar, o pregador passou a ser perseguido. Sim. Eita, no caso de Moisés, Deus nos disse assim: é tão fácil tu tirar o povo do Egito que eu ainda vou endurecer o coração de Faraó. Foi isso. Então, a nossa... Irmão, esse negócio de fé é negócio sério. Porque a fé, ela não depende de elementos humanos. A fé nós andamos por vista, confiando no Deus que está no controle de tudo. Maria se lança no risco, não é assim? Maria se lança sem questionar. Não é ele não decidiu. Eu só quero que a graça dele. Aí observem bem, irmãos, isso aqui é lindo, isso aqui é lindo. A Maria, ela mostra que ela tinha uma fé madura. Irmão, qual é o teu tipo de fé? Fé de menino do buchão, ou fé madura? A fé madura, ela tem 3 viés. A fé madura, ela se entrega. A fé madura confia. A fé madura se rende. A Bíblia diz que quando Deus pediu para Abraão um filho, o que foi que ele fez? Está aí, fé madura. Fé madura fica: Senhor, por que está acontecendo comigo? Fica. A fé madura que entende o propósito de Deus se entrega. Fechou? Eita Deus, pronto. Agora vamos aí aos apontamentos, não é isso? Os apontamentos do livro. O plano da salvação não é obra isolada, é uma ação conjunta, coordenada em perfeita harmonia pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. A economia da salvação, cada pessoa da Trindade coopera na obra redentora. Primeiro ponto, o Espírito e a concepção do Filho. Sim. Rompendo o silêncio e inaugurando a plenitude dos tempos. Isso. Os elementos do anúncio: concepção, nascimento e identidade. Isso. O nascimento de Jesus foi uma concepção sobrenatural, porém um parto normal. Isso. Então veja bem, o primeiro ponto aí, como é o tema do primeiro ponto? O Espírito e a concepção do Filho. Veja bem, quando você pega Lucas, você tem um ato de revelação. Já João, observem bem, João não fala da concepção. João começa falando do Jesus da eternidade. No princípio era
E o verbo era? Deus. Pronto, aí ele já começa, e apareceu, não é assim? Então, veja que você tem dois relatos, mas um com a perspectiva eterna e o outro com a perspectiva natural, mostrando que o nascimento, a concepção de Jesus foi sobrenatural, mas o nascimento natural. O parto foi espiritual? Não, o parto foi natural. Vamos lá. Concepção sem intervenção de homem e de modo miraculoso, entendendo a expressão a sombra do Altíssimo, que é a presença de Deus. Isso. Lição das narrativas da concepção e do nascimento do Filho de Deus, do nascimento. Ele era filho de Deus e filho de Maria ao mesmo tempo. Ou seja, ele está mostrando aqui que Jesus não era um ser elevado moralmente, nem um profeta elevado. Ele era o filho de Deus. Quando ele fala dessa expressão que o pastor usou aí, o Espírito Santo não fecunda biologicamente um agente humano. Eu expliquei isso agora há pouco. Ele opera divinamente, como em Gênesis 1, 2, criando uma vida, não é isso? Pronto. Vamos lá. Pureza e santidade do Filho. A palavra santo diz respeito à dedicação ao serviço de Deus, é o atributo da sua natureza. Jesus nasce em estado perfeito. Hebreus 7:26. Observem bem que quando ele fala aqui sobre esse ente santo, quer dizer, a ausência do pecado, ele não tinha natureza pecaminosa. Ele tinha uma natureza sem corrupção. Olha aí o texto bíblico, vamos lá. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Pronto, tá aí, bora. Ponto 2. O Filho e a sua relação com o Espírito. O Filho é o verbo perfeito. Isso. O mistério do Filho revelado. O prólogo joanino não vem com Maria, mas é pré-existente, coigual ao Pai e ao Espírito. Isso. A encarnação no aspecto salvífico. O Pai realiza a redenção. A doutrina da encarnação. Jesus possuía os atributos divinos, mas não optou usá-los independente, mas cheio do Espírito Santo. Veja bem, o Espírito Santo, ele capacita Jesus, se vocês observarem, ele capacita Jesus em 3 dimensões. Primeiro, revela que ele é o Filho de Deus. Segundo, capacita ele para operar milagres. E em terceiro lugar, dá autoridade espírito. A Bíblia diz em Atos 10:38, o qual ungiu a Jesus de Nazaré. Quem ungiu Jesus de Nazaré? O Espírito Santo. Quem capacitou Jesus? Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, enviou-me a evangelizar os pobres, enviou-me a curar e a restaurar e dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do... Então veja bem, na terra Jesus tinha poder para pregar, Jesus tinha autoridade para expulsar demônio, Jesus tinha a capacitação que vem de quem? Do Espírito Santo. Essa capacitação, eu pergunto aqui, Jesus na terra sabia que era Deus? Sim. Mas como homem, ele dependia do poder de quem? Por isso que lá em Filipenses 2, a Bíblia quando diz que ele se esvaziou, não quer dizer que ele deixou de ser Deus, mas que ele aqui na terra, como homem, dependia do Espírito Santo. Para a missão, é só isso. Vamos lá. O Espírito capacita o Filho. O ministério terreno de Jesus foi marcado pelo Espírito. E quando você lê Lucas 3,16, o Espírito Santo desceu sobre quem? Jesus, depois do batismo. Toda a missão foi conduzida sobre a unção do Espírito. Isso. Cada palavra, os milagres realizados, a expulsão de demônios e o perdão ministrado. Isso. Lições doutrinárias da capacitação de Jesus. Primeiro, é cristológica. Jesus assumiu a natureza humana. Segundo, pneumatológica. O Espírito é o agente central do ministério terreno. Isso. Terceiro, soteriológica, realizada em comunhão com o Espírito. Quarto, eclesiológica, viveu na dependência do Espírito e a igreja deve fazer o mesmo. Ou seja, a vida de Cristo ela foi dominada pelo Espírito Santo. E a igreja tem que viver na terra dominada por quem? Pelo Espírito Por isso Santo. que é pneumatológico. O Filho e o poder do Espírito. O batismo de Jesus foi confirmado pelo Espírito, pela voz do Pai. A unção do Espírito sustentou Jesus. Milagres e sinais revelavam o reino. A obediência de Cristo teve o ápice na cruz. Sua vitória sobre a morte é operada pelo Espírito. As etapas na vida de Jesus: encarnação, batismo, tentação, pregação, milagres, morte e ressurreição. Pronto. Então veja bem, aqui nesse texto, nesse ponto, segundo ponto,
Você vê que toda a vida de Jesus foi dirigida por quem? Pelo Espírito Pelo Santo. Espírito Santo. Ele, se você ler Lucas 1,35, quem é que concebe Jesus? O Espírito Santo. Lucas 4,18, quem ungiu O Jesus? Espírito Santo. Lucas 4,1, quem conduziu Jesus para o deserto? Santo. Hebreus 9,14, quem sustenta Jesus? Espírito Santo. Romanos 8,11, quem ressuscita Jesus? Espírito Santo. Vamos embora, lê aí o terceiro. Terceiro ponto, a Trindade, a missão redentora. O Pai envia o Filho e o Espírito. O Pai é a origem da salvação. A redenção é a expressão da graça e amor do Pai. O Espírito concebe o Filho no ventre, unge e capacita. O Espírito aplica os méritos de Cristo na vida do crente. A redenção é uma obra trinitária. O Espírito revela e exalta o Filho. A mensagem do Espírito não é autônoma, mas vem do Filho. O Espírito testifica do Filho. A obra do Espírito é cristocêntrica. A fé e a submissão do crente. O plano da redenção é uma obra trinitária. A salvação requer uma resposta de fé, submissão e obediência. A resposta que Deus espera: fé nas promessas, arrependimento e obediência à palavra. Que Deus te abençoe, pastor Adalberto, orando e dando as bênçãos apostólicas. Senhor Jesus, queremos te louvar e engrandecer o teu nome. Muito obrigado, Senhor, pela instrução da tua palavra. Senhor, que vidas venham ser alcançadas e tocadas pelo teu Espírito Santo. Amado Senhor, assim abençoamos a cada um dos nossos ouvintes, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, agora e sempre.